conectado com os senhores agora. Prestem atenção que vamos começar a nossa aula. Volume 2. Volume 2. Isso, já estou aqui, ó. Tá? Volume 2, capítulo 1. Na segunda aula eu deixo vocês printarem a tela ali, a minha lousa, com as anotações. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Isso, Vinícius, bom dia, tá? Como é que vocês estão? Como é que estão na quarentena? Bom dia, Igor, Pedro. Espero que estejam se cuidando. Água, álcool gel, tá? Só saindo quando for necessário. Bom dia, Lucas, André. Tô vendo os senhores aqui. Presta atenção, nós vamos ver agora o capítulo 1 do volume 2, tá? Essa aula agora vai das 9h20 às 9h50, tá? Depois teremos os 10 minutos, aí... Bom dia, Guilherme. Aí... Às 10 eu deixo vocês, quando a gente estiver terminando, eu deixo vocês darem uma printada lá na lousa, ó. Bom dia, Thiago, ó. Tá vendo lá, ó? Tem algumas coisas lá anotadas que depois eu deixo vocês printarem a tela para anotar nos seus cadernos, tá? Bom dia, Rafael, Vitor, Vinícius Barros, Thiago Pereira, Cauã, Graziela. Bem-vindos, tá? Capítulo 1. Dinâmica climática, tá? Da Terra. A nossa conhecida atmosfera, tá? A nossa área de sobrevivência. Uma das esferas. Na verdade, são 3 esferas, tá? Litos, atmos, hidros, que junto formam a bios. O restante do volume 1 eu mandarei para vocês via slides, tá? Aí qualquer coisa lá depois a gente discute. Bom dia, Júlia. William. Tá? Espero que logo logo passe isso para a gente poder se ver, tá? Bom dia, Camille, Giovana, Yasmin. Bom ver todos. Beatriz Oliveira. Tô vendo vocês aqui, ó. Digitando, tá? Responderei as perguntas a partir delas feitas ali, tá? Quando vocês tiverem dúvida, se manifestem. Que aí eu explico, tá? Que aí eu retomo, tá bom? Ok? O que é a atmosfera? É a nossa camada gasosa. Bom dia, Sabrina, Gustavo, tá? Beatriz Oliveira também, ok. Isto, tá? A atmosfera que envolve a Terra, é claro, ela levou milhares de anos para se formar. Não foi de um dia para o outro. Quantos anos tem o planeta? 4,6 bilhões de anos, tá? A atmosfera que nós temos hoje, ela contém uma quantidade de gases diferentes de antigamente. Porque antigamente nós tínhamos insetos gigantescos, porque a quantidade de oxigênio era maior. Tá? Oi, Sabrina, Gustavo. Tá? Porque a quantidade era maior. Hoje nós temos 21% de oxigênio. Imagine lá atrás, na época dos grandes dinossauros, dos grandes animais. Havia mais oxigênio. Era algo em torno de o dobro. Tá? Era algo em torno do dobro. O dobro de oxigênio era mais ou menos 40, 42% de oxigênio. Por isso que tínhamos aqueles animais gigantescos, tá? Muitos animais, muitos insetos, tá? Por isso que tínhamos esses animais. Agora imagine hoje. Se fosse hoje, teríamos aqueles grandes insetos, tá? E a capacidade respiratória do ser humano seria maior. O ser humano seria mais rápido, seria mais veloz. Só que nós teríamos um probleminha. O planeta pegaria fogo mais facilmente. Porque quanto mais oxigênio, mais, tá? Se você acendesse um fósforo, isso aqui pegaria fogo mais facilmente. Bom dia, Sofia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Tá?
O gás mais abundante na atmosfera é o nitrogênio. Muita gente pensa, é o oxigênio. Não, é o nitrogênio. O nitrogênio, nós temos mais ou menos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% são outros gases, como argônio, dióxido de carbono, vapor d'água, gás hélio, tá? Isso é o que nós temos representado na atmosfera. Para os senhores acompanharem ao pé da letra, quem tem, ó, eu estou na página 3, tá? Para vocês acompanharem mais detalhadamente cada tópico explicado. Depois eu mostro para vocês, como eu falei para vocês, ó, a lousa lá, ó. Eu ainda vou completar alguns tópicos, aí vocês depois printarão a tela. Oi, Giovanni. Bom dia, Giovanni. Tá? Que bom que os senhores estão conectados. Isso é bom. Tá? Outra coisa. Além de fundamental para a vida, ela também apresenta condições necessárias para o desenvolvimento de várias atividades: agropecuária, indústria, produção de energia, transporte. Oi, Rian. Bom dia também. Tá? Mas a atmosfera é importante para nós seres humanos, as plantas, os animais, para a atividade agropecuária. Tá? A atividade agropecuária. Tudo isso é importante. O que é que vocês vão estudar nesse capítulo? O sistema climático do planeta, a atmosfera e suas camadas, tá? Troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Termosfera é o mesmo que ionosfera, tá? Giovanni, um bom tempo, né? Desde a última vez que nós tivemos contato, por conta dessa pandemia. Os elementos do clima, os fatores do clima, as características dos tipos climáticos, não vai dar para terminar hoje, a gente termina na semana que vem. E El Ninho e Laninha. Ventos, brisas. Agora não dá para ver se vocês estão literalmente brisando ou literalmente sintonizado, tá? Mas sem brisar, tá, galera? Tá? Ok? Entendido aí a primeira parte? A atmosfera, como é que ela é formada, composta? Formada, composta em si, quais os gases? Ok? Vamos para o nosso primeiro item. Camadas da atmosfera. Quais são essas camadas? São 5 camadas. Mas isso é para efeito de estudo, tá? O gráfico que você tem aqui, isso aqui, ó, é para efeito de estudo. Os especialistas, os cientistas, calculam através de estudos essas camadas, essas distâncias, tá? Essas distâncias, tá? A troposfera é a primeira camada, que é aquela que nós estamos aqui, onde nós vivemos, onde nós estamos assentados, tá? Oi, Derek, bom dia, tá? Ela também é a mais importante, a troposfera. Ela vai daqui de onde nós estamos, do solo, da superfície, você vai literalmente até mais ou menos 12 quilômetros de altitude. Por que ela é mais importante? Porque é onde nós estamos e onde acontecem os fenômenos meteorológicos, que para nós são os mais importantes, tá? Tanto do ponto de vista para nossa sobrevivência, como também aqueles que acabam causando algumas destruições, como furacões, tá? Nevascas. Mas é mais importante porque nós temos a formação de chuvas. Chuvas, até certo ponto geadas, a movimentação das massas de ar. Como essa agora, que chegou aqui entre ontem e derrubou a temperatura. Uma massa fria. Tá? Onde ela acontece? Na troposfera. Tá? É justamente onde ela está. A troposfera. Ela vai até mais ou menos 12 quilômetros de altitude. Essa é a troposfera. Tá? Lembrando que algumas alterações que o ser humano causa na superfície do planeta, como poluição dos rios, produção de energia, crescimento das cidades, industrialização, isso também reflete na troposfera. Causa problemas na troposfera. Pode aumentar o volume de chuva, pode diminuir, tá?
pode provocar, dependendo dos locais, tornados, furacões, que é um dos temas que a gente vai citar aqui para vocês, tá? Tá ok? Esta é a troposfera. O ser humano pode alterar. Por exemplo, vai alterar a temperatura e a pressão atmosférica e a umidade do ar. Vai ocasionar alterações disso daí. Se eu desmatar, se eu poluir, tá? Se eu desmatar, eu reduzo também uma coisa chamada umidade, que é o que reflete, por exemplo, na formação das nuvens. Quanto mais úmido, mais nuvem de chuva, mais chuva. Quanto menor umidade, menor possibilidade de chuva. Vocês vão entender, tá? Temperatura, pressão atmosférica e umidade, nós chamamos de elementos do clima. Eu tenho os elementos e eu tenho os fatores. Nessa primeira parte aqui, vocês vão entender os elementos, tá? Hoje, ou semana que vem, vocês entenderão os fatores e os climas. Vocês vão entender também, é óbvio, a diferença que existe entre clima e tempo. Por exemplo, o que mudou ontem foi o tempo, e não o clima, tá? O clima ele muda de acordo com a mudança de tempo num período de 20, 30 anos. É aí que se estuda os tipos de tempo. O tempo vai mudando constantemente, vai sofrendo mudanças, e isso gradativamente vai alterar o clima. Vai mudar o clima. Tá? Por isso que os meteorologistas eles estudam os tipos de tempo. Todo dia, toda semana, todo mês. É a partir daí também que eles fazem as previsões do tempo. Você não tem a previsão do clima. É isso que já tem que se entender. Tá? Até aí, ok? Tá? Segunda camada da atmosfera. Estratosfera. A estratosfera. Localizando ela está entre 12 e 50 quilômetros de altitude. Tá? É onde nós temos, onde voam os aviões a jato. Eles têm essa altitude média para voar entre 12 e 50 km de altitude. Ah, por que os aviões a jatos? Porque também, muitas vezes, se eles voarem muito baixo, passar perto de áreas residenciais, o som das turbinas em si pode provocar, pode quebrar os vidros, as janelas e assim por diante, tá? Importância da estratosfera. É onde está a camada de ozônio. Extremamente importante para o ser humano, porque ela filtra, ela é responsável por reter e filtrar grande parte da radiação ultravioleta, que seria nociva aos seres humanos, às plantas e aos animais. Ah, mas é importante que entre parte da radiação, uma parte sim, porque ela ajuda também no fortalecimento dos ossos. Ela contém, isso aí vocês podem perguntar depois para o Oséias, vitamina D, que ajuda até certo ponto no crescimento. Se nós não tivéssemos a camada de ozônio, literalmente não haveria vida como nós conhecemos. Por isso que a atmosfera ela tem uma composição diferente de gases. E um desses gases, literalmente, é o ozônio, que o ser humano ajuda a destruir quando emite grande quantidade de poluentes. Um dos principais é o tal do CFC. Já ouviram falar? Clorofluorcarbono. Vocês já ouviram falar porque vocês estão estudando química, a tabela periódica. Ah, onde é usado esse gás? Ar-condicionado, aerossóis. O que é que são esses aerossóis? Aqueles spray que você usa para matar inseto, para fazer grafitagem ou pichação, e o desodorante, tá? Na fabricação de ar-condicionados, refrigeradores. Esse é um dos grandes vilões. Tanto é que a maioria dos países já aboliram. Estão usando um outro tipo de CFC-M, que é menos agressivo. Tá? Que polui, que literalmente. Isso aí eu cito para vocês mais para frente. Mais para frente eu cito para vocês esses daí, tá? Essas alterações climáticas, tá? A destruição da camada de ozônio. Por conta dessa pandemia, nós tivemos algumas boas notícias, tá? Teve alguns locais que, segundo os cientistas, o buraco na camada de ozônio diminuiu. Na Antártida, no Ártico, porque os principais países que tiveram que reduzir a sua atividade industrial, reduziram.
reduziram a emissão de poluentes. A China mesmo, a Europa, os Estados Unidos, o Brasil, a Rússia, tá? Ok? Entendido? Tá? Ela é uma camada fina. Ah, não dá pra ver não, não dá pra ver, relaxa. Tá? Clorofluorcarboneto. Tá na sua página 4. Rian, ó. Aqui na página 4, ó, num destaque aqui, ó. Tem a citação aqui, ó. Se uma dessas partes da atmosfera não existisse, teria mudanças brutas no clima ou algo tipo no planeta? Sim, Tiago. São elementos que mantêm um equilíbrio. Tá? Elas se equilibram, as suas distâncias, o seu formato, as características, elas se equilibram. Se você alterar uma delas, você acaba alterando as demais. É como, por exemplo, nós temos as 3 esferas. A litos, que é a camada rochosa, a átomos e a hidros. Se você causar alteração em uma delas, você também vai alterar as outras. Por tabela, você vai fazendo o efeito dominó. Você vai causando uma alteração em cadeia. Vou te dar um exemplo. Se a gente aumentar gradativamente a temperatura do planeta, nós vamos ocasionar mais chuvas em alguns locais ou secas em outro. E isso vai ocasionar uma alteração no elemento, no equilíbrio da chamada biosfera, que é a junção da litos, átomos e hidros. Tá? O planeta ele tem um equilíbrio. Se você altera uma, gradativamente você vai alterando as demais. Tá? Por exemplo, se eu não tivesse uma força gravitacional que segurasse a atmosfera, o planeta não teria vida. A vida no planeta, ela depende desse equilíbrio atmosférico. Por isso que eu falei para vocês, 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio. Tá? Ok? É claro que a distribuição de oxigênio depende da altitude. Tá? Isso, quanto mais tempo, quanto mais alto, mais frio. Quanto mais baixo, mais quente. Tem a ver com a chamada altitude, Giovanni. A altitude em si, que é a altura do relevo. Tá? A altura do relevo, o nível do mar para o relevo. Isso altera. Tá? Faz a temperatura cair ou aumentar. Ok? E é claro também, presta atenção, tem a ver com a localização em que você está. A chamada latitude. Se você está entre os trópicos ou na região temperada, ou em direção ao polo. Tá? Na região tropical, é claro que a temperatura é mais alta. Óbvio que também depende da altitude, é elemento. Não há possibilidade de perdermos a estratosfera, Vitor. Não há possibilidade. Porque ela vai de 12 a 50. É dentro dela que está a camada de ozônio. Nós temos que nos preocupar com a camada de ozônio, de não destruir a camada de ozônio. Tá? Não destruindo a camada de ozônio, nós não teremos problemas com a entrada em excesso de raio ultravioleta. Se entrar raio ultravioleta em excesso, vai aumentar o problema de câncer de pele. Nós já temos problemas de câncer de pele. Tá? Por isso que os especialistas dizem, quando você vai para a praia, você não deve ficar exposto ao sol das 10 até as 2 da tarde. Que é quando literalmente o sol está mais diretamente incidindo sobre aquela região. No verão. No verão. Deixar isso bem claro. Ah, mas no inverno. No inverno também tem que passar protetor. Porque você está exposto ao sol também. Tá? Mesmo que ele não venha naquela mesma intensidade do verão. Mas você vai estar exposto. Tá? Ok? Beleza? Entendido? Terceira camada, mesosfera. Ela vai de 50 a 85 quilômetros. Meio, metade. Daí o termo meso. Tá? Por exemplo, é a camada onde a gente percebe muitas vezes a tal da estrela cadente ou a queda de meteoritos. Aquelas chuvas de meteoritos são pequenas rochas. Meteoro é algo grandão. Tá? Meteoro é maior, asteroide é maior ainda. Tem essa dimensão. Tá? Lembra quando você vê a tal da estrela cadente? Lembrando, estrela não cai, desculpa, aquilo ali é um pedaço de rocha, pegou fogo. Tá? Porque é aí que você tem, é onde ela adentra, onde ela pega combustão, onde ela se torna aquela, entre aspas, bolinha de fogo e cai. Tá?
Essa camada, ela tem uma temperatura que varia entre 10 e menos 90. É a chamada camada mais fria. É a camada mais fria da atmosfera. É essa daí. Tá? Menos 90. Ok? Aí você vai até certo ponto chegando em partes mais superiores, chegando a 85, a temperatura vai diminuindo mais ainda. Ok? Depois, a ionosfera. Ela vai de 85 acima de 85 quilômetros. Tá? Ela vai acima de 85 quilômetros. É onde nós temos a absorção das ondas de rádio. Onde, por exemplo, eu coloco, em alguns casos, onde muitas vezes eu vou ter, melhor dizendo, a circulação dos ônibus espaciais, onde eles vão fazer a órbita. Eles fazem a órbita nessa ionosfera ou termosfera. Por que ou termosfera? Porque também é a camada mais quente. É a camada mais quente da atmosfera. Ela chega a atingir, em média, 1.500 graus. Lembra quando eu falei para vocês, olha, é na mesosfera que os asteroides até certo ponto, mas eles passaram literalmente pela essa camada quente. Por isso que os ônibus espaciais têm uma camada para resistir a essa temperatura, quando estiver voltando da viagem espacial e adentrar de novo na atmosfera, para não pegar fogo, para não virar uma bolinha de fogo e explodir, tá? Ok? É claro que essa camada, a camada da atmosfera, ela depende também da temperatura do Sol, da temperatura solar, da emissão de radiação solar, tá? Maior ou menor, ok? Lembrando? Outra coisa também, nessa camada eu tenho as auroras boreais, tá? Auroras boreais e austrais, porque tanto acontece no Polo Norte como no Polo Sul. Tem muita gente que acha que a aurora é somente no norte, porque boreal deriva de norte. Austral é o mesmo que sul. Eu já coloquei isso para vocês na lousa lá quando nós tratamos de pontos cardeais. Tá? Norte, boreal ou setentrional. Sul, austral ou meridional. Confere? Tá no teu caderno, tá? Beleza? Certinho? E por último a exosfera, que é a camada mais externa, que dela você vai para o espaço sideral. Tá? Ela é composta de hidrogênio e hélio. Gás hélio. É onde ficam, por exemplo, os satélites artificiais. Os satélites que são colocados lá em órbita para transmitir dados. A ionosfera, em alguns casos, não. Nesse caso, não. Porque você vai entrando num local, Giovanni, você vai entrando numa base da atmosfera que a radiação solar chega mais fácil ali, por isso que a temperatura é mais alta. Você está saindo de uma parte em que o ar vai ficando mais rarefeito. Você vai perdendo temperatura, por isso que nessa parte é mais quente ainda, Giovanni. Tá? Entendido? Quanto mais você vai subindo, menos ar você vai tendo. Você vai ter tipos de gases. Em certos pontos, temperatura já não, porque você perdeu a quantidade de gases que mantém essa temperatura, que equilibra. Você passou de certa base da atmosfera, aí sim vai ficar mais quente. Essa, como eu falei para vocês, a ionosfera ou termosfera é a mais quente, porque é ela quem recebe de forma mais direta a radiação solar. Tá? A exosfera você está saindo. Você vai para o espaço sideral. Tá? Quando vocês assistirem algum filme de ficção, vocês vão ver. A nave saiu. Literalmente. Quando o cara olha para trás, ele só vê a parte coberta. Ronaldo, se na atmosfera é muito quente, sendo 1.500 graus, como a mesosfera que fica abaixo dela é frio tão rápido? Porque você ainda tem oxigênio. Você ainda tem certos gases que mantêm esse equilíbrio, Tiago. Você ainda tem gases que mantêm esse equilíbrio de temperatura. Tá? Exatamente, é por conta dos gases. Por conta da presença de gases. Hidrogênio, oxigênio, dióxido de carbono e outros gases também que estão presentes na atmosfera. São eles que mantêm esse equilíbrio. Saiu daí em diante, você começa a diminuir. Aí também entra o que vocês me perguntaram, a altitude. Tem a ver também com a altitude. Tá? Nesse caso aí, a altitude na atmosfera. Ok? Lembra do primeiro filme do Homem de Ferro?
que ele faz um teste literalmente com a sua armadura e chega num ponto, começa a congelar, e literalmente ele chegou na mesosfera. Ah, e se ele passa, se ele consegue passar para a ionosfera? O problema era ele conseguir passar para a ionosfera. Tá? Porque aí ele já chegou ali num ponto que está a mais menos 70, menos 80, menos 90. Por isso o congelamento. Tá? Aí se ele tivesse fora e entrasse, se ele entrar de novo na atmosfera e não tiver um sistema de resfriamento, ele virou bola de fogo. Porque primeiramente ele vai passar por essa camada quente, tá? Que é a ionosfera. Ok, Thiago? Beleza? Até aí entendido? Certo? Exatamente. Antes de terminarmos essa primeira aula, 2 teminhas: clima e tempo. Clima e tempo. São iguais? Não. São diferentes. Tempo, estado momentâneo da atmosfera durante o dia. Pode mudar? Pode. Tá? Lembra que mais ou menos hoje estamos na sexta, quarta-feira ainda tinha sol, estava mais ou menos quente, de repente na quinta-feira caiu? Mudou porque chegou uma massa de ar fria. O tempo ele pode mudar gradativamente. Ó. Hoje mesmo começou nublado, com alguma garoa. Tá frio ainda, é claro o tempo, mas ó, tem sol. Tá? Então quer dizer que está ensolarado o tempo. Ele pode mudar à tarde? Pode. Pode voltar a ficar nublado e esfriar novamente. Tá? Isso é o tempo. O tempo, por isso que fala assim, estado momentâneo da atmosfera. Momentâneo que pode mudar no decorrer do dia. Tá? Já o clima é os estudos dos tipos de tempo por um período que varia de 25 a 30 anos. A partir desse estudo diário, a cada ano, durante esses anos, você vai determinar o tipo de clima. Vai dizer se é tropical, temperado, polar é mais fácil, né? Desértico, tá? Equatorial e assim por diante. Tá? Como assim? A gente vai ver isso mais para frente ainda. Não vai dar para explicar hoje, mas a gente vê semana que vem os tipos de clima. Mas literalmente vocês têm isso daí. As temperaturas. O que é o tempo? O tempo pode ser nublado, chuvoso, ensolarado, parcialmente nublado, tá? Com garoa, como alguns dizem. Se estiver descendo, passa na camada quente e depois passa na fria. É um sistema de resfriamento? Sim e não. Depende. Se você tiver numa nave, sim, Rian. Pode até ajudar, mas você tem que ter um sistema de refriamento na própria nave. Tanto é que quando eles voltam, eles têm um sistema antitérmico embaixo, para justamente evitar que vire uma bolinha de fogo. Mas vai dar uma resfriada. Vai fazer a temperatura cair. Se não fosse assim, ele já encandecido, já era, virava uma bolinha de fogo. Os asteroides, os meteoritos, não tem isso. Não tem um sistema de resfriamento que tem uma nave, um ônibus espacial. Certo? Beleza? Ok? Entendeu, Rian? Nesse caso, o resfriamento acontece na nave. No meteorito, não. No asteroide, não. Vai continuar vindo com uma bolinha de fogo. Tá? Continua vindo com uma bolinha de fogo. Aí se choca na Terra. Ou, se é pequena, a rocha é pequena, menor, às vezes ela é pulverizada. Beleza? Paradinha para descanso e voltamos daqui a pouco, beleza? Certo? Vamos parar um pouquinho. Aí na sequência eu vou mostrar para vocês o que eu anotei na lousa, vocês dão aquela printada e anotam. Quando voltarmos, eu termino a explicação, certo? Até onde de volta de onde paramos. Agora nós vamos para elementos do clima, tá? Elementos do clima.
Ah, para quem tá perdido, página 4 e 5. Ok? Quem tá perdido se acha de novo. Isso, retornando. Conexão ok. Podem continuar comendo seu biscoito, tomando seu Danone, mas eu costumo dizer, segue o jogo, tá? São três os elementos do clima, tá? Daqui a pouco eu deixo vocês printarem a tela. De volta, todo mundo de volta, presta atenção. Aqui, vou colocar o celular virado para a lousa. Aí vocês terão algo em torno de 10 segundos, tá? Vou dar 10 segundos para vocês printarem a tela. Ah, mas quem está no computador, professor? O colega que printou depois envia para vocês. Vocês têm um grupo, vocês montaram um grupo. Vocês tiveram que entrar num grupo, certo? Para nos acompanhar. Lá vou eu, ó. Os tópicos aqui, ó. Deixa eu focalizar direito. Ó. Pera aí, deixa eu ver que eu não sou um cameraman. Acho que agora tá. Contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Printou? Printou a tela, beleza? Printou a lousa. Depois toma suas notas no caderno. Fui. Vamos lá. Tá? Olha lá, tá aparecendo aqui, tá vendo, ó? São os tópicos, Derek. Tá? Printa a tela, parará, quem tá no celular. Quem tá no computador, os colegas enviam, tá? Que esses são os tópicos que eu anotei para vocês, que nós vamos hoje. Nós vamos até os elementos do clima, tá? Quais são os elementos do clima? São três. Nós temos elementos e fatores. A primeira parte agora são elementos. Depois nós vamos ver os fatores. Os fatores do clima ficam para a semana que vem, tá? Que é latitude, altitude, maritimidade, continentalidade, massas de ar, correntes marítimas e relevo. O que nós vamos estudar agora é temperatura, pressão atmosférica e umidade. Tá? Ok? Alguém printou para enviar para os colegas? Dá um ok. Tá? Que eu posso tentar aqui. Vamos lá de novo, ó. Vou tentar aqui focalizar, ó. Ver se dá, ó. Ver se consegue daí, ó. Ver se agora assim tá um pouco melhor, ó. Conseguiu, ó? Isso, acho que agora dá, ó. Beleza? No 3, 1, 2, 3, tchau. Aí volta pra mim. Tá? Isso, aí sim, agora pegou. Agora foi. O cameraman. Tá? A temperatura, ela depende literalmente da quantidade de radiação solar, é óbvio. Que é a parte da quantidade de calor absorvido pela atmosfera. Do 100%, é óbvio, de toda a radiação solar que entra na Terra, nem tudo fica preso aqui. Uma parte é absorvida pelo solo, pela vegetação, pelas águas oceânicas e continentais e até mesmo pela atmosfera, pelas próprias nuvens, tá? Que parar de tremer, ô Giovanni, é a posição, eu não sou cameraman, eu já te avisei, o meu. Tá? Sem noção. Tem que ser o Bahia mesmo, mas tudo bem, tá? A parte desse calor, ele volta. Ele volta para a atmosfera, ele tem que voltar para o espaço sideral. Parte absorvida, parte não. A parte que é absorvida fica na atmosfera, no solo,
na vegetação, nas águas, tá? E outra parte também fica nas nuvens, absorvida pelas nuvens. O que não é absorvido pelas nuvens volta para a atmosfera, tá? Volta para o espaço sideral. É aí que depois vocês vão entender, na semana que vem, a relação entre aquecimento global e El Niño, tá? Vocês vão entender isso aí, que é outro tema da semana que vem, tá? É claro que vocês têm uma variação daquilo que a gente chama de média térmica, tá? Que é a média aritmética das temperaturas, máxima e mínima. Essa é uma média térmica. E outra coisa também que aparece é a chamada amplitude térmica. O que é a amplitude térmica? É a diferença entre a maior e a menor. Muitas vezes quando vocês veem a previsão do tempo, não aparece lá, a previsão de tanto, máxima e mínima. A diferença entre a máxima e a mínima é a amplitude térmica. É a amplitude térmica. Como eu faço uma média térmica? Eu calculo as temperaturas. Tá? As temperaturas da semana. Aí eu vou tirar uma média térmica. Qual foi a média térmica da temperatura semanal? Eu pego as máximas e as mínimas. E ali eu vou somando e dividindo para tirar uma média térmica, certo? Isso é a temperatura. Outra coisa, o equilíbrio da temperatura também mantém a vida no planeta. Não pode ser muito quente, nem também não pode ser muito frio. Senão nós não teríamos... Tanto é que temos locais que é muito quente, em que a vegetação tem que se adaptar, como também como locais muito frios, como na Antártida, como no Polo Norte. Nós temos algumas vegetações que se adaptam a essas regiões, tá? Chamada taiga, tá? E assim por diante. Ok? Tundra, que é adaptada às regiões polares. Como nós temos a vegetação de deserto. Deserto quente, como também tem deserto frio, tá? Ok? Segundo item, pressão atmosférica. O que é isso, professor? É o peso que o ar exerce. É o peso que o ar exerce sobre qualquer corpo na superfície terrestre. Isso é a pressão atmosférica. Tá? É o peso que o ar exerce. Qual é o ar mais pesado? O ar frio. Qual é o ar mais leve? O ar quente. Como nós estamos na superfície, predomina mais o ar quente. Se predominasse mais o ar frio, nós não andaríamos ereto. Nós andaríamos iguais na barata, rastejando, de quatro. Tá? Isso é uma exemplificação do peso do ar. Onde é que está a maior pressão atmosférica? Onde o peso do ar é maior? Em alta altitude. Onde o peso do ar é menor? Ao nível do mar. Só que presta atenção que existe uma diferenciação. Eu tenho mais oxigênio ao nível do mar do que no alto, em certas altitudes, no alto de um relevo. Tá? No topo de um relevo, 2.000, 3.000 metros. Ou, se vocês preferirem, o Everest. 8.848. Ali o peso é maior. O peso é maior porque eu tenho menos oxigênio. Tá? Entendido? Lembrando que o oxigênio, as moléculas de oxigênio são invisíveis. Tá? Elas têm peso e ocupam espaço. Você não vai ver. Mas elas existem. Tá? Ok? É entendido? Até aí, beleza? Lembrando aos senhores que no caso da temperatura, o equipamento que mede a temperatura é o termômetro. Termômetro de temperatura. Não é igual aquele que você põe embaixo das axilas para medir se você está com febre ou não. Tá? Aquele ali é o termômetro corporal. Você tem o termômetro de temperatura. É ele quem mede a temperatura do ar atmosférico. Tá? Não é a sua temperatura. Tá ok? É entendido? Beleza? Segue o jogo. Tá? No caso da pressão atmosférica, quem mede é o barômetro. O barômetro é quem mede a pressão atmosférica. Locais de alta e baixa pressão. Tá? Vocês têm. Para quem está perdido, estamos na página 5. Para os senhores me acompanharem, tá? Para os senhores saberem onde nós estamos. Tá? Existe, é claro, diferença de pressão de acordo com a altitude. De acordo com a altitude, eu tenho diferença de pressão. Tá? Lembra quando vocês às vezes descem para o litoral?
saindo aqui de São Paulo e vão para o litoral, descendo a Serra do Mar, às vezes você sente aquele probleminha no ouvido. Você sente aquele probleminha no ouvido. Tá? O ouvido tampa, dói um pouquinho, você tem que mascar alguma coisa, está comendo alguma coisa, ou mascar um chiclete para desobstruir os tímpanos. É que você está saindo de uma área de alta altitude para baixa altitude. Tá? Você tem, por exemplo, o aumento da pressão. Porque você tem muito mais oxigênio. Você está saindo de uma área de alta para uma área de baixa, onde você vai ter muito mais oxigênio. Quando você volta, você também sente o efeito. Você está saindo de uma altitude zero, que é o nível do mar, ali a região do litoral, para uma área de 700, 800 metros de altitude, que é São Paulo. Por isso que você, quando volta, tem que vir mastigando alguma coisa, comendo alguma coisa ou mascando chiclete. Que você vai sentir de novo o tímpano entupir, literalmente, tá? Nós estamos falando dessa altitude aqui de São Paulo. Agora imagine quem vai para La Paz. Tá? Quem vai jogar futebol em La Paz. Aí vai entrar uma explicaçãozinha para vocês da área de química e física. Lá a bola é mais rápida, porque você tem menos oxigênio. É o tal do atrito, aquilo que segura. Tá? A bola é muito mais veloz porque você tem menos oxigênio. Você não vai respirar a mesma quantidade de oxigênio que você respira ao nível do mar. Por isso que as pessoas têm que ir com alguns dias de antecedência para se adaptar. Hoje, nos dias de hoje, a tecnologia ajuda mais fácil. Antigamente, quando um time ia jogar na Bolívia, precisava de uma semana. Era a média uma semana por aí em diante. A seleção brasileira, nas épocas das eliminatórias lá da década de 70, 60, 70, muitas vezes, tinha que ir com 2 semanas, um mês de antecedência, para se adaptar à altitude ali na Bolívia. Tá? Acontece em todos os litorais, sim. Independente de você estar numa área fria ou quente, Giovanni. A temperatura vai ser mais alta, literalmente você vai ter mais oxigênio. Tem uma maior concentração de oxigênio. Aí, literalmente, dizem que a pressão ela é maior. Existe uma alta pressão por conta da maior concentração de oxigênio. Tá? Onde você tem, ok? Tem maior oxigênio. Há uma maior concentração de oxigênio. Certo? É entendido? O peso do ar. Tá? Porque tem mais oxigênio, literalmente vai ter o peso maior. Se não tem, é menor, tá? Ok? Entendido? Tanto é que também, por exemplo, os bolivianos têm dificuldade quando saem lá da altitude para vir jogar aqui no Brasil. O Brasil também usa isso. Lá na altitude, vamos ter mais problemas assim. Aí quando eles trazem eles para jogarem aqui, ou traz para o Rio de Janeiro, ou traz para o Nordeste. Que é o nível do mar e a temperatura é maior. Tá? Se eles não vierem também com certo tempinho de antecedência, eles também vão demorar um pouquinho. Tá? Beleza? Em lagos. Depende dos lagos onde você está. Se está ao nível do mar ou não. Tem que estar ao nível... riachos. Riachos são rios. Depende, é o que eu falo. Depende da altitude. Se é ao nível do mar ou não. Tá? Sempre isto. Quanto mais ao nível do mar, maior a concentração de oxigênio. Quanto maior a altitude, menor a concentração. E aí entra aquela história também da temperatura. Próximo ao nível do mar, mais quente. Quanto mais você sobe, a tendência é literalmente a diminuir. Certo? Isso é a pressão. É o peso que o ar exerce sobre corpos na superfície terrestre. Ou circulando também em camadas gasosas da atmosfera. Em camadas da atmosfera, tá? Ok? Entendido? Lembre-se que a pressão atmosférica também varia com a altitude e com a temperatura também. Ela vai variar quanto à altitude e à temperatura. Certo? Ok? Próximo item. Dentro da pressão atmosférica, ventos. Simples. O que é o vento? É o ar em movimento. O vento nada mais é do que o ar em movimento. Tá? Movimentos circulares. Tanto assim como para cima e para baixo. Você tem o tal do vento quente, o vento frio. Como a gente fala às vezes, ar quente e ar frio. O ar quente próximo à superfície, o ar frio não acerta a camada da altitude.
Não afeta a camada atmosférica, não afeta a altitude. Próximo ao solo, ar quente. Não afeta a altitude, ar frio. Tá? E isso provoca a chamada dinâmica da atmosfera, que é a circulação do ar atmosférico. Tá aqui, ó. Próximo ao litoral, próximo ao solo, ar quente. Não afeta a camada da atmosfera, o ar frio, não afeta a altitude. Tá? O ar faz isso, ó. O ar frio desce. Quando chega perto da superfície, ele aquece. Sobe, não afeta a altitude da atmosfera, ele esfria. Aí fica essa circulação constante. O ar quente perto do solo e o ar frio não acerta a altitude. Quem mora em litorais tem menos pressão? Sim. Sofre menos os efeitos. Ele só vai sofrer o efeito se ele subir, se ele sair do litoral e subir uma área de serra ou montanha. Lembrando que não tem montanha no Brasil, tá? Vamos deixar bem claro isso aqui, não tem montanha no Brasil. Geologicamente não temos. Temos serras, planaltos, chapadas e assim por diante. Quem mora no litoral sofre menos. Sofre menos o efeito da pressão atmosférica. Porque ele tem mais oxigênio, tem maior disponibilidade de oxigênio. É claro, vai depender da temperatura. Você às vezes pode morar no litoral ali na Groenlândia, e aí? Lá é frio pra caramba. Você está numa alta latitude. Tá? É frio, você vai ter menos oxigênio por causa do ar mais frio. Mas você vai sofrer menos efeito do que se você for para uma área de serra, para uma área de montanha. Isso aí tem a ver também com a altitude. Se eu saio do litoral e subo o relevo literalmente, eu vou sofrer o efeito da pressão. Porque eu vou encontrar menos oxigênio. Agora, se eu estou no litoral, não. A pressão é menor. Lembrando, de novo, a pressão ela deriva, ela varia de acordo com a temperatura e a altitude. Sempre equilibrando. Mas é claro, se eu estou no litoral, é óbvio. Porque ali é o nível do mar. Tá? Eu tenho maior concentração de oxigênio. Beleza? Certo? Cita-se assim, os ventos eles sopram de uma área de alta para uma área de baixa. Deslocam-se, muitas vezes, de cima para baixo, de baixo para cima. Por isso que você tem o deslocamento do ar. O ar faz isso, ó. Circula sempre em movimentos circulares, tá? O vento, como eu citei para vocês, nada mais é do que o ar em movimento. Está sempre se movimentando. O ar está sempre se movimentando, seja ele quente ou frio. Você tem dois tipos de ar, ou quente ou frio. A tal da massa de ar. É massa quente ou massa fria. O ar também tem desse mesmo jeito, tá? Dentro disso, vocês têm o quê? Dentro dessas formas de vento. O vento ele pode ser fraco, moderado ou forte. Tá? Fraco, moderado ou forte. É aí que muitas vezes a gente classifica o tal dos furacões ou tufões. Furacão para quem mora aqui no continente americano e ali para a região da Europa. Tufão é mais ou menos na Ásia, os países orientais. Mas é o mesmo fenômeno. Ele só acontece em locais, tá, diferentes. Aqui na América dá um nome de furacão. Na Ásia, ali para a China, Japão, por ali em diante, Índia, é chamado de tufão. Mas é o mesmo fenômeno, tá? São aqueles ventos que passam, que atingem mais de 110, 120 km por hora. A partir daí, passou desses 100 literalmente muitas vezes, entra na categoria de furacão. Entra no que eles chamam de F1 por aí em diante. Que eles classificam pela velocidade de vento. Assim como também são os tornados, só que os tornados se formam no continente. No caso dos Estados Unidos. Tá? Entendido? Ah, mas o furacão pode chegar pelo litoral? Chega-se sempre pelo litoral. Porque os furacões se formam no mar. Se formam no mar, ou no Atlântico ou no Pacífico. Tá? Tem isso daí. Os furacões se formam no mar. O tornado, tradicionalmente, se forma no continente. Tá? Quem mede a velocidade do vento, o aparelho que mede a velocidade do vento é chamado de anemômetro. Os senhores conhecem muitas vezes, em alguns locais, a biruta.
que é aquilo que gira literalmente ou tem aquele pulsar. Aquilo ali também é um equipamento utilizado. Hoje é mais prático, existe o anemômetro. Ele mede a velocidade do vento. Tá? Ah, vento de quanto por hora? 10, 20, 50 e assim por diante. Tá? No Brasil já teve furacão? Já. Tivemos furacão em 2005 ali lá em Santa Catarina. Segundo os estudos, primeiro B, foi o primeiro furacão extratropical. Porque tradicionalmente o furacão só acontece entre os trópicos, Capricórnio e Câncer. Por isso que os livros de biologia, ciências e geografia nessa área, nesse campo aqui de dinâmica climática, foi alterado, foi refeito para literalmente complementar isso daí que aconteceu. Porque anteriormente o pessoal falava, só acontece entre os trópicos. Foi o primeiro furacão extratropical. Deram o nome de Catarina, que aconteceu em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul do Brasil. Tá ok? Beleza? Por exemplo, o furacão é um exemplo de vento forte e giratório, que atinge mais de 119 km por hora. Tá? Atinge mais de 119 km por hora. Aí vai, 120, 150, vai dependendo da intensidade dele e do tamanho também. Tá? E ele sai devastando tudo que encontra pela frente. Tá? Plantações, moradias. Tá? Pode, literalmente, se o navio não estiver bem ancorado, vai ser jogado contra a costa. Tá? Ok? Isso é o tal do furacão. Furacão aqui, na região do Atlântico Norte e o Caribe, ou como aconteceu aqui no Atlântico Sul, Santa Catarina, e na Ásia. Nos países orientais ele é chamado de tufão. Na Austrália, chamam ele de Willy Willy. Sim, isso ocorre também por conta da pressão e há também o acúmulo. Esse acúmulo que acontece devido à formação de nuvens de tempestades. Quanto maior a nuvem de tempestade, também você vai ter um vento mais forte. Tá, Tiago? Você vai ter um vento mais forte. Quanto maior a nuvem, que é o tal do cúmulos nimbus, que vocês vão entender depois, mais forte pode ser o vento. Ele vai se tornando, porque ele é literalmente giratório. Só que no furacão você não vê. Você percebe que é um furacão porque eles mandam foto de satélite, e nessa foto de satélite você vê a nuvem, não do jeito que você está vendo de baixo para cima, mas vê de cima para baixo. E lá tem um formato de vórtice. Ali vai se formando o vento circular e ele atinge essa velocidade. Passa muitas vezes 120. É mais em clima tropical. É mais em área de clima tropical com características tropicais. Isso acontece mais em área de climas com características tropicais, Thiago. Tá? Tropicais ou, como a gente fala, subtropical, como aconteceu aqui em Santa Catarina. Porque tem a característica da tropicalidade. Se acontecer literalmente em área polar, aí vai ter que refazer totalmente os livros de biologia, ciências e geografia. Que tradicionalmente eles se formam em área tropical. Tá? Ok? Entendido? Perguntas? Tá? Ventos. Eu vou com vocês até ventos. A semana que vem eu prossigo com a umidade. Eu entro em umidade, aí dou continuidade ao que vocês têm ali na lousa. Tá? Os tipos de precipitações e os tipos de chuvas. É bom vocês deixarem anotado aí, porque semana que vem eu anoto outras coisas, tá? Ok? Como citas, para quem está perdido, páginas 6 e 7. Para acompanhar o restante. Tá? Os ventos podem ser constantes ou periódicos. Tá? Os principais ventos constantes são os ventos alísios e contra-alísios. Os ventos periódicos são os ventos das monções. Onde acontecem esses ventos das monções? Sul e sudeste da Ásia. E também o sul da África. Por que periódico? Porque acontece durante o verão e o inverno. Por isso são chamados de ventos periódicos. Mas e os ventos alísios? Eles são constantes. Eles estão constantemente se movimentando. Tá? Que se movimentam constantemente dos trópicos para o Equador. Tá? Dos trópicos para o Equador. Por isso que chamam-se de alísio e contra-alísios.
tá? No hemisfério norte, eles se deslocam de nordeste para o sudeste. Hemisfério norte, presta atenção no mapa na página 6. Vocês têm um mapa na página 6. Tá? Já já atendo você, Vitor. Só um minutinho, tá? E no hemisfério sul, de sudeste para noroeste. Esses são os alísios de sudeste. Os contra-alísios, eles sopram do Equador para os trópicos. Por isso que chamam-se de contra-alísios. Os alísios, trópicos para o Equador. Os contra-alísios, do Equador para o trópico. Para o trópico, perdão. Vitor Lins, a diferença entre montanha e pico. Pico é o topo. É onde você chega no topo, literalmente, daquela área. 2.000 metros, 3.000 metros. Montanha é o conjunto de algumas áreas de picos. Tá? Ah, no Brasil não tem. Lembre-se, tem certas altitudes. Tá? Por isso que, geologicamente, fala-se que no Brasil não tem. Pico é o topo. É o topo onde você chega. Montanha pode ser aquela área que você está escalando. Uma certa altitude. O pico é o topo. Beleza? Certo? Entendido? Ventos alísios e contralísios? Já os ventos das monções, são ventos que acontecem ali no sul e sudeste da Ásia e no sul da África em certas épocas do ano. Por isso que são chamados de monções de verão e monções de inverno. Ó. No verão, vai soprar do oceano para o continente, trazendo umidade, provocando chuvas, ó. Já no inverno, ele sopra do continente para o oceano, provocando estiagem, tá? Alterando a dinâmica das chuvas. Por isso que são chamados de ventos periódicos. Tem uma periodicidade. No verão, monções de verão, oceano para o continente. No inverno, do continente para o oceano, provocando estiagem. Por isso que a gente chama de ventos periódicos, monções. Tá? Ok? E por último, para encerrar hoje, as brisas. Como deve ter alguém brisando aí, se a gente estivesse na sala, eu estava pegando no pé com alguns brisando. Dando aquela brisada, e viajando na maionese. Tá? São ventos que se desenvolvem ao longo das costas litorâneas, ao longo dos litorais. Durante o dia e durante a noite. Tá? Quando esses ventos mais suaves sopram de madrugada, lá pelas 3, 4 da manhã, do continente para o oceano, são chamados de brisas continentais. E à tarde, lá pelas 2, 3, 4 horas, 5 horas da tarde, quando ele sopra do oceano para o continente, são chamadas brisas marítimas. Por isso que chama-se de brisas continentais e brisas marítimas. Tá? Tem uma curiosidade antes de terminar. Muitos pescadores, ali no litoral do Ceará, eles aproveitam essas brisas. Eles têm jangada, eles não têm aqueles barcos a motor, tem aquela jangada, que é com vela. Tá? O que é que eles fazem? Aproveitam a brisa terrestre, que está soprando do continente para o oceano, que vai impulsionar as jangadas em direção ao mar. Eles saem mais ou menos 4 ou 5 horas da manhã. E voltam mais ou menos 4 ou 5 horas da tarde, que é quando o vento está soprando do oceano para o continente, a brisa marítima. Quando você vai num calçadão de uma praia à noite, tem um ventinho que vem soprando do oceano para o continente. É a brisa marítima. Tá? Portanto, quando eu dizer que o senhor está brisando, já sabe o que é. Ok? Entendido? Bom final de semana. Bom revê-los. Nos vemos sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem eu vou a partir da umidade, tá?